Inesperado, um podcast de Inês Jorge. Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inesperado. Estou de volta, passado 2 semanas, estou a conseguir cumprir com o prometido. O prometido não é muito, mas cá estou. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre este top que eu tenho vestido. Porquê? Porque isto inicialmente não era um top, era uma saia. Só que imaginem, se está assim, está curto, como é que eu algum dia usei isto como saia? E a verdade é que usei, mas já apaguei as provas desse facto que estavam no meu Instagram, porque isto é curtíssimo, percebem? Mas eu gostava de falar deste tema porque eu tenho visto cada vez mais no TikTok este tipo de coisas, do género usar saias para tops e ao contrário, não sei o quê, e agora tem-me aparecido imensas coisas, mas é com lenços, que só com um lenço as raparigas dão a volta àquilo e fazem 5 tops diferentes. Eu acho isso fantástico. Nessa aí eu nunca me aventurei-me agora há pouco tempo a cortar umas calças de gangaminhas, e é assim, eu tenho usado, se elas estão fascinantes, não estão, mas eu fiz, eu uso. E estão melhores do que estavam, sempre a rojar no chão, todas sujas. Portanto, não sei se farei às outras minhas calças, todas neste caso, que me estão gigantes, ou se foi uma experiência e depois vou pagar a alguém para me fazer a bainha. Pronto, este primeiro tópico de roupa está encerrado, não tinha muito mais a dizer, queria-vos só contar que o top que eu tenho já foi outrora uma saia. E eu não me orgulho assim tanto disso. Agora, eu terminei, acho eu, que foi no fim do último episódio, a dizer que ia aos Santos Populares no dia 13, e tal, Santos Populares muito fixe. Não fui. Não fui, porque o meu corpo tem uma qualquer aversão a Santos Populares. Já há 2 anos eu vomitei tudo o que tinha e o que não tinha dentro de mim, e nem sequer foi por beber álcool. Na noite, acho eu que era ou também de 9 antes do feriado ou de 12, já não me lembro, mas passei mal. E naquele dia 3, antes do feriado, dia 4, fiquei doente. Mas tipo, doente, sabem, nariz a escorrer água, porque aquilo às tantas já nem era ranho, dor de cabeça horrível, dores no corpo, apanhei ou uma constipação forte ou uma gripe. E é assim, eu não sei até se isto não é o meu corpo a proteger-me do caos que são os Santos Populares. Porque perdoem pessoas de Lisboa e que vivem os Santos e que amam os Santos, mas eu acho que me vou juntar àquelas que dizem que não gostam de Santos Populares. Porque assim, eu gosto do conceito, adoro a ideia de estar com amigos a beber qualquer coisa, música popular, pimba e tal, muito fixe para dançar, quando dá para dançar, que é nunca, percebem? Daí eu não gostar ou achar que, ou descobrir que afinal não gosto de Santos Populares, não gosto pelo menos na Graça, em Alfama, nesses sítios mais caóticos, porque eu fui no dia 9, comecei na Graça, tentei ir à Alfama, fomos efetivamente, mas só caminhar, porque também faz parte, não é? Fomos caminhar e voltámos para a Graça e estava péssimo em todo lado, percebem? Péssimo a nível de quantidade de pessoas, a nível de não dar para mexer, de ser uma suadeira, um cheiro a suor. Tipo, alguém gosta mesmo realmente daquilo? É que eu não consigo entender. I'm so sorry, mas eu vou-me juntar aos que não gostam. Agora, se falarmos se calhar de Santos, no Campo Pequeno, Campo Lido nunca fui, mas sinto que é um bocado a mesma vibe. Uma coisa assim mais calma, eu acho que já é mais aquilo que eu gosto. Porque, por exemplo, no dia 12 eu fui à Graça, mas fui só jantar com umas amigas minhas. By the way, ganda prego no bolo do caco que eu comi lá e isso aí eu gostei bastante. Mas depois, como eu me ia embora relativamente cedo, porque ia para a Rábida, já lá vamos, eu demorei 9 minutos só a passar uma confusão gigante de pessoas. Estão a perceber? É que tipo, 9 minutos. Sempre ali, sardinha em lata, e depois estava sozinha, às tantas já havia uma rapariga que estávamos tipo amigas de confusão. Estávamos, não falámos, não é? Mas é tipo, sabíamos que estávamos as duas ali sozinhas, que íamos tentar furar uma para a outra, porque depois também se criam estes bondings, mas ainda assim, não gostei. Imaginem, no geral gostei da cena de estar lá sentada a conversar com as minhas amigas, essa parte muito fixe, mas depois tudo o que implica ou tentar ir dançar, ou tentar ir embora, ou tentar
ir, seja para onde for, é horrível, não gosto. Eu acho que as pessoas gostam ou fingem que gostam porque romantizam a ideia na cabeça e lá está, voltamos mais uma vez. Há coisas que não, na minha ótica, não dá para romantizar, tipo, não é fixe. Pronto. Não sei, se calhar também, se eu tivesse um bocadinho tocada, achava mais fixe, que não tive, mas não sei, acho que não é por aí de todo. Aquilo não é assim tanto a minha vibe e é aceitar. Tipo, por exemplo, festas da terrinha, que é mais ou menos a mesma vibe de Santos, a mesma música e não sei o quê, como não tem aquela confusão toda, chamem-me que eu vou. Ainda só fui a uma este ano, mas é assim, eu estou disponível, chamem-me, percebem? Estou assim, agora para Santos, deixem lá estar quietinhos, eles no canto deles, eu no meu, que não dá mais para mim. O que vale é que também já não vou mais, olha que pena. Ahm, Agora também um bocadinho na onda de Santos, mas já mais vibe de festa da terrinha, onde é que eu fui? Fui às festas de Oeiras. Eu já era para ter ido ano passado, mas não fui, e fui este ano porque a Carminho estava lá a atuar e o meu tio é roadie da Carminho e eu pensei, a Carminho está a atuar, será que o meu tio está lá? E disse ao Diego, vamos às festas de Oeiras, também não tínhamos nada para fazer, íamos só lá um bocadinho, não era ver o concerto todo, ainda vi ao meu tio, plot twist, não vi a Carminho, também está-se bem, e então fomos lá dar uma voltinha. Pá, é assim, eu adorei aquilo, porque aquilo, lá está, não estava cheio de gente ao molho, tinha bué de barraquinhas para comer, tinha música boa, tinha artesanato, aquilo é muito mais a minha vibe, pronto. Se calhar para as pessoas que são de lá aquilo é só um bocado irrelevante, mas eu gostei. E gostei do concerto da Carminho e gostei sobretudo, é assim, eu não ouço Carminho no dia a dia, não tem mal nenhum quem ouve, obviamente, mas não é uma coisa que eu ouça. Mas ela depois fala bastante com o público e às tantas nós estávamos mesmo lá a ver o concerto e ela começa com uma conversa que me chamou a atenção e então eu fiquei mesmo atenta ao que ela estava a dizer. Basicamente, a Carminho tem uma música que se chama Pedra Solta, acho eu, ou Pedras Soltas, e eu achei muito interessante a história dessa música porque ela é uma adaptação de um poema de um senhor chamado António qualquer coisa, isto, eu juro que fiz a pesquisa, mas como não apontei já me esqueci do apelido. Um, e ela estava a dizer que fez uma pequena alteração à letra, porque a letra original tinha assim um quê de machismo nela, e então basicamente eu vou-vos ler a letra que é agora da música, que é muito gira, by the way, eu gostei muito, e depois vou-vos dizer como é que era, o que é que ela mudou, para vocês também comentarem se acham que isto foi fixe, se são, eu acho no fundo que são estas pequenas coisas que demonstram também o feminismo das pessoas, acho que desta forma, assim leve, nós se calhar vamos conseguindo mudar padrões e pensamentos e acho que isto pode ser interessante de explorar. Obviamente, não sei se vocês ainda estão com cabeça de interpretação de poemas de aulas de português, mas isto que está aqui não é literal. Acho que não é preciso estar a dizer, isto é interpretação. Eu vou ler como está e depois vou dizer então como é que era. Basicamente, o refrão da música é: não vás à fonte sozinho, que os roxinóis do Mondego, ao ver-te tão coradinho, ficam em desassossego. Não vás à fonte sozinho, que os roxinóis do Mondego, ao ver-te assim coradinho, ficam em desassossego. Depois, não andes assim descalço, sendo lindo como és. Há sempre uma pedra em falso a querer beijar os teus pés. Há sempre uma pedra em falso a querer beijar os teus pés. Pronto, isto assim aparentemente não tem nada de mal, é um aviso, não vás à fonte sozinho. Há ameaças, há coisas que podem acontecer, mas a música era sobre uma rapariga. E depois há partes da música que é tipo, não, qualquer coisa do género, não vás assim vestido, ou seja, tinha aqui um quê de machismo neste poema adaptado. E então ela passou esta música para o masculino, que muda um pouco o sentido das coisas, fica muito giro na mesma, e eu acho que foi uma forma muito fixe de contornar esta situação e ela dá-lhe bué. Ela canta muito. Tipo, quem me dera ter as cordas vocais daquela mulher, mesmo que não usasse para cantar, ela é impressionante. De facto, eu não vi o concerto todo, mas a parte que vi gostei muito. E pronto, é isto que eu tenho para dizer. O que é que nós fizemos mais lá nas festas de Oeiras? Andámos lá a passear, o Diego ainda jogou aquela coisa de que tem um boneco assim a girar e tem que mandar um chute para tentar marcar golo.
aquilo claramente está feito para só conseguirem marcar uma vez. Porque se marcarem uma vez, calha-vos uma porcariazita de uma bola daquelas que voam com o vento na praia, sabem? Se marcarem os dois, é que conseguem escolher uma bola a sério ou um cascolo, não sei o quê. Das pessoas que nós vimos, ninguém conseguiu marcar dois, ele também só marcou um, mas trouxe para casa uma bolinha pequena que dá para agarrar ao pulso e estar ali a brincar. Pronto. Como criança que é, como criança que somos, na verdade, aquele deu entretenimento e foi fixe. Depois comemos lá também uma coisa que por acaso eu nunca tinha comido, e sabem que crepes, panquecas e isso tudo eu estou normalmente a par. E já provei, mas provei uma coisa que é o waffle stick, que basicamente é um waffle, mas assim compridinho, vem com um palito, metem o topping que quiserem, gostei, fixe, mais barato do que as outras coisas, portanto, aprovado. Agora voltando aqui a este fim de semana, portanto eu estava há pouco a falar dos Santos e referia à Rábida, fui este sábado pela primeira vez este ano à Rábida. Nós, o ano passado, começámos com esta rotina de ir 2 ou 3 vezes, vá, por verão lá, porque é preciso toda uma preparação para lá ir. Porquê? Porque se nós não quisermos ir para o Portinho da Rábida e se quisermos ir para aquelas praias mais sossegadas, tem que ser cedo, porque senão eles fecham os acessos a partir de certa hora e logo isso implica acordar cedo, preparar coisas cedo, ir no dia anterior às compras, ter tudo. Portanto, não é uma ida à praia qualquer, porque aquilo naquela praia dos Galapinhos nem sequer tem um bar assim tão perto que dê para ir a almoçar, ou seja o que for. Portanto, é ir cheio de tralha, a descer trilhos até lá abaixo, mas depois compensa sempre porque de facto aquilo é muito bonito, é sossegado, nunca está assim tão cheio, porque lá está, o acesso para lá chegar não é assim tão fácil e então eu gosto muito. Mas estava mesmo, desta vez, acho que foi a vez que eu lá fui que apanhei mais calor. Estava muito, muito calor. Nós éramos tipo 7 ou 8 e só tínhamos um chapéu e o chapéu tinha que servir para pôr a nossa comida à sombra porque senão comíamos tudo estragado. E então andei o dia todo água, toalha, água, toalha, água, toalha, porém não apanhei o escaldão e fiquei bronzeada. Isto já é bastante positivo. Um, Depois aquilo é sempre muito fixe, dá para uma pessoa estar lá mesmo relax máximo, especialmente nós raparigas, nós éramos 7, portanto 3 raparigas e 4 rapazes, era isso, exato. Nós tivemos o tempo todo ali meio ao pé do chapéu, a conversar, a ler, não sei o quê, o costume que as raparigas normalmente fazem na praia, e os rapazes, se eu vos disser que eles não tiveram mais de 15 minutos parados no chapéu, é que eles só tiveram no chapéu quando foi para comer. E mesmo assim comeram rápido e foram outra vez jogar à bola. E nós estivemos lá desde as 10h30, mais ou menos 10h45, até às 4h30 da tarde. E eu estou-vos a dizer, se eles pararam mais de 15 minutos no chapéu é muito. Ou jogavam à bola, ou estavam no mar, ou iam para cima das rochas, ou iam nadar até à outra praia, e eu acho isto impressionante. É assim, eu no máximo consigo estar tipo meia hora a jogar vôlei e é com pausas, porque eu farto-me das coisas muito rápido, portanto, eu acho mesmo impressionante esta coisa que os rapazes têm na praia, eles não conseguem estar quietos. Opá, mas daí a estarem um dia inteiro de praia a jogar, a sério, vocês deviam ver os pés deles, estavam tipo todos vermelhos quando saíram de lá. Mas eu estou a dizer isto não é no sentido de me queixar, tipo, ai, eles deviam estar aqui ao pé de nós. Não é nada disso, porque eu adoro que eles estejam lá na vida deles. Eu estou ali sossegada, não me estão a fazer barulho para eu estar a ler o livro. Estamos ali na conversa, raparigas a fofocar, portanto eu adoro a dinâmica, na verdade. Mas acho engraçado o quão diferentes rapazes e raparigas são neste tipo de contextos. Mas pronto, a Rábida. O difícil de ir à Rábida não é o descer para a praia, é o depois de um dia de sol, de mar, de canseira de praia, estar a subir aquilo tudo para o carro. Nós desta vez tivemos quase para pagar aqueles espécie de buggies que lá andam para ir até ao carro, mas não pagámos. Mas uma pessoa, tipo, eu chego ao carro suada, cheia de sede, eu não sei. Tipo, eu saio de lá a pensar, acho que não quero vir mais. Mas depois, como aquilo é tão fixe, uma pessoa esquece e depois acaba por ir mais vezes. Mas pronto. O que eu desaconselho é terem mais planos nesse dia, que foi o que nós fizemos.
Não dá, tipo, olha, se é para acordar às 7 da manhã para ir para a Rábida, eu não vou combinar mais nada no resto do dia, mas o erro foi combinar e foi tipo, ainda fomos ver o Toy ao Lumiar à noite e depois ainda, ai, aí é que foi o meu pânico, ainda queriam ir tipo para a Graça ou para a Alfama e eu, ai meu Deus, eu vou para casa dormir porque eu não aguento mais e efetivamente depois não aconteceu. Fomos a Santos, achávamos que o Kiki Isote ia lá estar a passar música e esteve, mas quando nós chegámos já não estava e então tivemos a ver o jogo do Mundial Brasil-Marrocos, acho que foi isso, que ficou empatado 1-1, foi uma ganda seca, pelo menos para mim. Mas pronto, depois fomos para casa, dormimos e no dia seguinte acordei com uma dor horrível nas pernas, no corpo, sei lá. Porque eu agora estou finalmente a conseguir ter uma rotina de treino. Estou finalmente, tive uma semana que treinei 3 vezes. Isto para mim já é uma vitória, tendo em conta o histórico dos últimos tempos. E então estava cheia de dores nas pernas, mas fui treinar no domingo na mesma e estou contente por isso, daí estar aqui a partilhar. Mas pronto, olhem, foi isto. Entretanto, o que é que eu tenho aqui mais para dizer? Ainda me esqueci de uma coisa. É que depois da Rábida e antes do Toy, eu ainda fui à Feira do Livro. Mas isso aí eu gostei, porque eu descobri qual é o melhor horário, pelo menos para mim, para ir à Feira do Livro. É ao fim de dia, tipo 8 da noite. Até porque aquilo só fecha às 11, ou seja, dá tempo na boa e já não está aquele calor absurdo. Porque o ano passado eu fui à Feira do Livro, tipo, depois do almoço e foi horrível. Estava muito calor, uma pessoa nem consegue estar ali a ver as coisas como deve ser porque está só a suar e depois tem sede e não sei o quê. Olha, é um bocado a rápida vibe, sabem? Mas, fui à Feira do Livro com a minha mãe, com a minha avó e depois com a Joana, que é namorada do meu tio, com o filho dele. Bem, whatever, isto é irrelevante, mas pronto, agora já disse. Fomos todos, jantámos lá, fizemos tipo um piqueniquezinho na relva, a comer uma pizza. E pronto, foi muito fixe este fim de tarde, porque já, lá está, já não estava aquele calor, deu para estarmos a ver as coisas ali tranquilinhos. Não comprei nada, porque como eu agora tenho o Kobo, sinto um bocado tipo, não me apetece gastar dinheiro. Se calhar devia, porque os livros são consideravelmente mais baratos e depois se me apetecer ler em papel, já tinha. Mas eu também tenho livros em papel para ler que ainda não li, portanto, estamos assim. E pronto, olhem, a Feira do Livro, gostei muito. Ir ao fim do dia, para mim, é o que vai resultar daqui para a frente. Ou então logo de manhãzinha, também deve ser fixe. Eu não sei que horas é que aquilo abre, mas pronto, ficam com esta. Agora aqui para terminar, o inesperado da semana e a curiosidade da semana. Vou começar pelo inesperado, que foi uma coisa que eu achei mesmo aleatória, mas por outro lado genial. Basicamente, houve uma empresa, uma construtora em Leiria, que criou um posto de observação de obras para séniores, porque toda a gente sabe, é um clássico que velhos, desculpem a expressão, mas é o que é, gostam de cuscar obras e de saber o que é que está a acontecer e não sei o quê. E então, uma construtora em Leiria, o que é que fez? Tem assim um placar, digamos assim, azul, que diz posto de observação sénior, e depois tem tipo um mini buraco, que é quase um observatório, que as pessoas espreitam lá para dentro e conseguem ver a obra. Eu achei isto de gênio. E aliás, eu acho que isto até nem é uma coisa só para velhos, porque se eu tivesse a passar numa obra que desse para dar uma espreita dela, também quem é que não dá? Não é? Olhem, eu achei isto uma ideia inovadora. Mas agora para fechar, a curiosidade da semana é sobre um estudo feito por uma universidade em Londres que concluiu que as pessoas que consomem chocolate amargo têm 70% menos probabilidades de reportar sintomas depressivos clinicamente relevantes. Eu depois estive a ler um bocado mais sobre isto e basicamente o foco e os 70% refere-se a chocolate amargo, ou seja, chocolate negro, provavelmente acima de 70% de cacau, e isso não entrei tão a fundo, mas na verdade o estudo diz também que para quem consumiu qualquer tipo de chocolate, incluindo chocolate de leite ou até mesmo chocolate branco, que enfim, para mim isso nem é chocolate, mas pronto, também essas pessoas têm probabilidade menor de ter sintomas depressivos. O que é que eu concluo com isto? Que é assim, claro que se vocês estão com sintomas depressivos, em primeira instância, procurem ajuda psicológica, psiquiátrica, etc. Por outro lado, vão comendo também chocolate.
Mas é que isto, depois eu estava tipo, ok, isto é interessante, mas porquê é que isto acontece? O que é que o chocolate tem para que isto aconteça? Então fui pesquisar e basicamente o chocolate tem vários ingredientes psicoativos, como um que se chama, isto agora tenho mesmo que ler, feniletilamina, que é um neuromodulador que ajuda a regular o humor. E depois tem também flavonoides, que são antioxidantes que reduzem a inflamação ligada à depressão. Portanto, é assim, claro, nós queremos estar magros e bem para o verão e fit e etc. Porém, não descurem de um chocolatinho se vocês querem estar bem da cabeça. Fiquem com esta, até para a semana. Beijinhos!